Paz seja convosco. Estamos meditando dentro das doutrinas da graça, na eleição incondicional. Meditamos no intervalo, antes do intervalo, eleição incondicional dentro do livro de Salmos, agora dentro do Evangelho de João. O Evangelho de João foi escrito primeiramente para apresentar Jesus Cristo como Deus soberano. Os três primeiros escritores, Mateus, Marcos e Lucas, enfatizavam a humanidade de Cristo. Mateus falou sobre a revelação do Senhor como Rei soberano. Marcos falou do Senhor como servo soberano. Lucas falou do Senhor como Salvador soberano. Entretanto, o apóstolo João foi aquele que lançou luz sobre a plena divindade de Jesus Cristo. Como em geral se acredita, João fala da humanidade de Cristo, assim como os outros evangelhos fazem alusão à sua divindade. Então a gente vê essa condição de João trazendo essa autoridade de Cristo como homem. E João registrou cuidadosamente o ensino de Jesus Cristo sobre soberania de Deus na salvação. Foi um dos autores que mais falou sobre a condição de Deus sendo soberano. João registrou cuidadosamente o ensino do Senhor sobre a soberania de Deus na salvação. Mais do que os outros três, o Evangelho de João, ele foi designado para funcionar como um mostruário do ensino de Cristo sobre as doutrinas da graça. Por quê? Porque o Evangelho de João, ele tem a ver com pessoas novas na fé, pessoas que ainda estão aprendendo ainda sobre o cristianismo. E aí a necessidade de você falar de uma maneira muito mais simples, muito mais plena, para que as pessoas possam entender. Jesus ensinou que antes do princípio do tempo, antes que houvessem todas as coisas, Deus escolheu um grande número de indivíduos pecadores para a salvação. E eu tenho uma pequena divergência com esse autor, porque ele diz que é um grande grupo de pessoas. É porque eu falei que não pode comer dentro. Por isso que ela está comendo lá fora. Só que eu acho que não é um grande número de pessoas, é um pequeno número de pessoas. Quando nós vemos em Apocalipse, se fala sobre 2 estão no trabalho, um vai e outro fica. Então ele está falando em pelo menos uma condição de 50%. Quando a gente pensa em Ezequiel, ele fala de um terço, de um terço, de um terço, é uma condição mínima de pessoas que realmente são salvas. Então o autor ele acha que escolheu um grande número de pessoas, eu discordo dele, eu acho que não foram muitas, pensando no número da população mundial desde Adão. Eles foram um presente de amor do Pai ao Filho. As pessoas salvas, elas são um presente do Senhor, para que Cristo possa executar o trabalho dele e recebê-los como seus filhos também. No transcurso do Evangelho de João, Jesus refere a esses eleitos em palavras como aqueles que o Pai me deu. João capítulo 6, 37. João 6, 37. Vamos. É tudo, Daniel. 6:37. Todo aquele que o Pai me dá, ele se vira a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum eu lançarei fora. 39, Aisla. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Nicolas, eu não sei se você consegue ler, 10:29. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo. O que ele deu, Nicolas? Não. O que ele deu? A salvação. Nicolas? Não, o que ele está falando tá falando da salvação? Ou ele está falando da missão que ele tem que designar? E eu lhes dou a vida eterna. Não.
10, 29. Aquilo que o meu pai me deu, Jesus falando. Aquilo que o meu pai me deu é maior do que tudo. O que o pai deu? A mídia está falando do propósito. Então é dos filhos, de nós. Aquilo que o pai me deu é maior do que tudo. Tudo o quê? Tudo. Quando em Mateus capítulo 4 ele está sendo tentado por Satanás, ele é tentado em relação à glória, em relação à alimentação, em relação à honra, tudo ele fala o quê? O que o pai me deu é maior do que tudo. E da mão do pai, ninguém vai poder arrebatar esse presente, que ele foi dado para ele. 17:2. Assim como lhe conferistes autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Ele conferiu autoridade sobre toda a carne, porque a autoridade antes estava na mão de quem? Do próprio Deus. Que Deus concedeu a quem? Permitiu quem? A Jesus Cristo. Antes de Cristo. Exatamente. Quando a gente vê a condição de Gênesis, em que havia os seres humanos, Adão e Eva, que eles eram vice-regentes da salvação, quando eles entregam, eles subentregaram, digamos assim, eles entregaram uma autoridade que era deles para a figura de Satanás. Por isso Satanás, ele rege o mundo sob a autoridade divina de Deus, mas Satanás está lá. Tá? É assim como lhe conferiste a autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele concedeste a vida eterna a todos que lhe desse. A vida eterna é através de quem? Sacrifício de Cristo. 17:6. Mas manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. É Deus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Verso 9. Edilene? É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. 24. Vânia? Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferistes, porque me amastes antes da fundação do mundo. Então a gente vê dentro de João 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 versículos que a gente poderia ter citado muitos outros. Sempre essa condição de Cristo falando assim, olha, o Pai deu quem? Os eleitos. Ele decidiu e ele entrega nas mãos de Cristo para que através do sacrifício de Cristo, cada um de nós possa ser resgatado através do sacrifício dele. Porque o homem escravo do pecado é incapaz de exercer a sua vontade para escolher a Cristo. A escolha soberana de Deus tanto precede como produz a escolha que o homem faz de Cristo, que nós já falamos, a condição de que a fé graciosa de Deus é aquela que gera em mim e em você a mudança e a transformação. A escolha feita por Deus é um fator determinante que efetua essa fé salvadora, que caracteriza todos aqueles que são verdadeiros cristãos. Uma escolha que é feita de forma eterna, dentro do livro de João. Quando foi escolhido? Nós já vimos em Salmos, vamos ver em João agora. Deus o Pai escolheu soberanamente os seus eleitos antes do princípio do tempo. Já falamos bastante. Muito antes de qualquer pessoa ter nascido ou de crer em Cristo. A seguir, o Pai deu de presente aqueles eleitos ao Filho. João capítulo 6, versos 37 a 39. João 6. João 6, 39? 37 a 39. 37 nós já lemos, leia novamente, por favor. 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum eu o lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum
nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Cristo declarou que nenhum pecador pode vir a Ele, a não ser que esse pecador, homem ou mulher, tenha sido escolhido pelo Pai anteriormente. Implícita nessa declaração está a doutrina da eleição soberana. Deus exerceu sua soberania no passado, selecionando aqueles que depois deu a Cristo. As palavras salientam a soberania de Deus. As pessoas não vêm a Cristo por isso, lhes parece uma boa ideia. Jamais parece uma boa ideia para pessoas pecadoras serem dependentes de alguém escolhendo por eles. E aí eu volto àquele exemplo que eu dei para vocês do negócio da escolha em educação física. Sensação horrível de você ser deixado de lado. Pô, escolheu fulano, escolheu o Beltrano, vai escolhendo e você vai sobrando. Essa sensação, ela é de pessoas que acham que vão ser escolhidas pelos seus próprios méritos. E não por pessoas que entendem que é fora dos seus méritos. Toda a Escritura Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, fala a mesma coisa. Eles falam através de Josué, fala de Jeremias, fala de Isaías, de Ezequiel, fala de João, de Hebreus, de Tiago. Todas as pessoas, elas falam a mesma coisa. Todos os livros, eles falam a mesma coisa, porque você lê texto em cima de texto, em cima de texto, e a informação ela é sempre a mesma. Sem a obra divina realizada em suas almas, João 16:8. Segura aí o 16:8, sem ler antes. Sem a obra divina realizada em suas almas, as pessoas continuam mais ou menos satisfeitas em seus pecados. João 16:8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. 9 também. Do pecado, porque não crê em mim. 10 também. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Também 11. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tá, então a gente vê essa condição de Cristo mostrando para mim e mostrando para você que as pessoas elas são satisfeitas nos seus pecados e vão viver um cristianismo mediano, medíocre, com toda sorte de justificativas para fazerem ou deixar de fazer. Eu estava cansado, não estava com vontade, estou com sono, não dá, é muito longe, tantas e tantas desculpas. E a gente fica satisfeito na nossa vida. E o Senhor, Ele não aceita que isso seja feito dessa maneira. Antes de virem a Cristo, é necessário que o Pai as dê a Ele. Se o Cristo não incomodar você, para você ser gerado em mudança e transformação, você continua da mesma maneira. Quantas pessoas você caminhar na sua caminhada cristã, você encontrou em que viviam com você, às vezes numa reunião de oração ou num culto, qualquer coisa, e hoje estão largadinhas. Por quê? Elas vivem nos seus pecados, estão satisfeitas. O cristianismo dela superficial tá legal. Na minha mesa, se você já foi lá, você já viu que tem uma parte que eu passo o mouse e perdeu já aquele verniz em cima, aí está na madeira. A pessoa, o cristianismo dela é como aquilo. Qualquer coisa que passa em cima, você já tira o cristianismo dela. Nenhuma luta, nenhuma tribulação. A expressão todo aquele foi empregada para referir-se aos eleitos de uma forma geral. Quem são estes que Deus deu ao Pai, que o Pai deu a Jesus Cristo? São aqueles das quais Paulo fala acerca em Efésios 1:4. Vai lá, Efésios 1:4. Quem são eles? Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Quem são os filhos? Aqueles que ele fez antes da fundação do mundo, que ele escolheu antes da fundação do mundo. Esses são os eleitos. A escolha de Deus foi uma escolha eterna. E a escolha de Deus também é uma escolha preciosa. Deus, o Pai, escolheu os eleitos e os deu a Jesus Cristo para serem o seu rebanho, antes dele vir ao mundo. Quando se fala de João Batista, ele é aquele a voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Preparei o caminho do Senhor para quê? Para receber os eleitos. Para recebê-los e tratar deles e alcançá-los e falar com eles. Essas ovelhas, elas são preciosas para Cristo. Tão preciosas que ele as conhece pelo nome. João 10, de 1 a 5.
Rayane, capítulo 10, 1 e 2 e 3, por favor. Em verdade eu digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, não sobe, mas sobe por outra parte. Esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Daniel 4:5? Não é Daniel o livro, né? João, né? João 10, versos 4 e 5. Depois de sair todas as que permitem, vai diante delas e elas o seguem, porque lhes reconheceram a voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugiram dele, porque não conheceis a voz. Não conhecem? Não conhecem a voz do Senhor. Então é aquela cena que quando a gente meditou em João, alguns anos atrás, é um grande cercado em que o Carlos levava as ovelhas dele e deixava lá. O André chegava, deixava as ovelhas dele e guardava lá. O Paulo ia lá, deixava as ovelhas dele e guardava lá. E uma pessoa ficava cuidando daquele rebanho. Quando chegava de manhã, eu apresentava e falava assim, vim buscar as minhas ovelhas. Quais são as suas ovelhas? É que está marcada com P? Não. Eu simplesmente falava assim, pi, 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 pi. Aí as ovelhas, vinha a ovelha do Carlos? Não. Vinha a ovelha do André? Não. Porque as ovelhas do André e do Carlos atendiam apenas a voz deles. Então é isso que ele está falando aqui. Quando Cristo ele veio, ele começa a pregar a palavra de Deus para todo mundo, mas só alguns ouvem. Quando eu e você somos embaixadores de Deus e falamos das coisas do reino, apenas aqueles que são do Senhor ouvem, porque é assim que o Senhor designou. Porque os outros, entendeu, não vão ouvir a voz e não vão querer seguir. Jesus ensinou que conhecia as ovelhas que o Pai lhe tinha dado muito antes em sua obra de salvação. Cristo chama as suas ovelhas e as conduz. Essas ovelhas são os eleitos de Deus. Esta é a doutrina da eleição que temos visto muitas vezes no Evangelho de João e que veremos de novo em tantos outros livros. E uma doutrina que não é apreciada, porque as pessoas não querem isso. Não é pregada com frequência, mas está na Escritura e precisa ser pregada acima de tudo, por alguém que seja sério quanto à exposição do Evangelho, pois qual é o ponto central dessa parábola? A eleição. O centro é Deus, Ele é soberano e Ele decide quem vai e quem fica, o que Ele faz. Todos os meus caminhos já foram preparados pelo Senhor. Ele, antes que a gente nascesse, Ele já sabia onde nós iríamos e o que nós iríamos fazer. E este é o ponto, a eleição. E o ponto é que Deus deu algumas ovelhas ao Senhor Jesus e que Jesus vem à porta do aprisco e as conhecendo de antemão, chama todas elas e as conduz para fora, não fica nenhuma. Uma ovelha lá ficou engraçada com a ovelha do Carlos e ficou lá. Não fica. Chamou, vai. E esse tem que ser o grande referencial e diferencial meu e seu. Deus manda, você faz. Mas o fulano não quer, o fulano não está com vontade, não é a hora. Fica. Eu vou fazer. Eu lembro que quando a gente estava lá em São Paulo, a gente tinha um pastor, nosso pastor está passando por muita luta. Era uma luta pra caramba. A Rô lembra disso. E aí eu não era pastor ainda. E aí eu peguei e falei assim, poxa, a gente tem que fazer um negócio de oração aí para esse pastor, para poder salvar ele, né? Tava mal a coisa, né? E aí quando eu fui fazer, Deus ele me incomodou no coração. Que tinham, 10 pastores na igreja. E aí eu peguei e falei com cada um deles, disse, olha, precisa, tal. Não, pode deixar que eu vou fazer em nome de Jesus. Passou uma semana, passou 15 dias, passou um mês, e aí eu fui ao Senhor em oração, falei, e aí, Senhor? Aí ele falou, agora você pode fazer. Aqueles que foram comissionados a fazer não fizeram, então faça. E aí nós fizemos, nós tínhamos uma gráfica lá, fizemos um monte de folhetinho de oração, ore pelo pastor nessa área, tal. Pilotamos alguma coisa para tentar ajudar ou mudar alguma coisa dentro daquele cenário que ele estava passando. Jesus informa que o pastor chama essas ovelhas pelo nome. Tendo sido chamadas pelo nome, elas o seguem. Essa comparação de um pastor e suas ovelhas nos ensina claramente a doutrina da eleição soberana. É interessante quando você vê a vida de uma ovelha
A ovelha, ela é um bicho complicado, entendeu? Se você não cortar as lãs dela, tem umas ovelhas que você vê que só vê os olhinhos assim, né? Chega uma hora que se a ovelha cai, ela não levanta. De tão pesada que está a lã dela. E a ovelha, ela meio que sem discernimento. Ela começa a fazer coisas que não devem ser feitas, aí o pastor vai lá com um cajado e dá nela, não entendeu? Mas o objetivo dele é colocá-la novamente no caminho, não é matá-la. A escolha de Deus também é distintiva, é perfeita, é específica. Pelo livre exercício da sua vontade, Cristo escolheu para si o mesmo grupo que tinha escolhido pelo Pai. Que interessante. Deus, o Pai, tinha definido fulano, beltrano e ciclano. E aí Jesus Cristo, como Deus, ele fala, eu também escolho fulano, beltrano e ciclano. É uma forma de Jesus Cristo, na sua essência, como Deus, também atestar que aquelas pessoas elas eram salvas e eram filhas. O Pai e o Filho são indivisivelmente um na eleição, escolhendo alguns e deixando outros em pecado. João 13,18. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. E ele está falando da condição da escolha, inclusive a escolha de Judas, como aquele que o iria trair. E ele está falando, se eu sei, isso não é uma novidade para mim, eu sabia disso e eu escolhi para cumprir os desígnios e a vontade do Pai. Jesus ensinou que ele tinha feito uma escolha soberana de alguns indivíduos para os quais concederia a salvação. Esse é exatamente o mesmo grupo que o Pai tinha escolhido antes da fundação do mundo. Jesus afirmou que conhece os seus escolhidos numa relação pessoal, salvífica. A salvação de Deus, a escolha de Cristo, não é uma coisa superficial, é uma coisa que ele conhece na profundidade. Da totalidade da raça humana, Jesus fez uma escolha limitada de pecadores específicos a partir da escolha do Pai. Ele coloca diante deles a livre eleição sobre o qual eles estão fundados, para nada reclamarem para si, mas ao contrário reconheçam que diferem de Judas unicamente pela graça e não por sua própria virtude. Qual a diferença de mim e de Judas? Só o sangue. A eleição divina, mais nada. Imagina você estar no mesmo patamar daquele que entregou o Senhor e Salvador. É exatamente isso. A maldade no meu coração é a mesma maldade que está no coração de Judas. Qual a diferença de Pedro e Judas? Nenhuma. Apenas o sangue, mais nada. Pedro, tanto como Judas, ele rejeitou o Senhor. Só que naquele momento Judas não recebeu graça para se arrepender. Pedro recebeu. Ele, Deus, coloca diante deles aquela livre eleição sobre a qual eles estão fundados para nada reclamarem sobre si. Que eles possam reconhecer que diferem de Judas unicamente pela graça e não pela sua virtude. Que nós possamos aprender que todas as partes componentes da nossa salvação dependem do quê? De Deus. Ele é a causa, matriz, primária de todas as coisas. Pela graça da soberana eleição de Deus, o Pai, e Deus, o Filho, os crentes são separados dos descrentes. Amém. A escolha de Deus também é divina. Cristo declarou que escolheu soberanamente aqueles que seriam dele. Esta escolha divina, que não é feita pelo homem, é um fator verdadeiramente determinante da salvação. João 15,16. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós, entre a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. O mesmo texto que nós lemos de Paulo, ele repete aqui. Ou melhor, Paulo repete o texto de Jesus. De João. Não fostes vós que escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. E para que ele fez isso?
Vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedis ao Pai, em meu nome, Ele vô-lo conceda. E não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com saúde, com provisão, não tem nada a ver. Tem a ver com o quê? Eu pedi a Deus para que Deus possa me capacitar para servi-lo com alegria dentro do reino de Deus e alcançar as pessoas que têm que ser alcançadas. A escolha de pecadores individuais efetua-se por uma escolha que se origina apenas na vontade de Deus. Dizer isso não é dizer que o homem não exerce a sua vontade na salvação. Ele exerce, mas somente na medida em que a sua vontade é ou não ou foi renovada por Deus. Quando que a minha vontade ela existe? A partir da graça de Deus. Fora isso, o Senhor ele continua controlando tudo. A escolha original está com Deus, que garante que os eleitos exerçam a fé salvadora. A eleição da qual a presente passagem fala não é eleição para ofício, para o meu trabalho, para o seu sacerdócio, para o seu chamado, mas é em relação à fé salvadora. Todos os crentes são escolhidos e tirados do mundo, e para darem fruto. Embora seja esse um ato que tem lugar no templo, ele tem sua base na eleição feita antes da fundação do mundo. João 17, 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amastes antes da fundação do mundo. Quando que foi determinada todas as coisas? Antes da fundação do mundo. Toda escolha que cada pecador individual faz em relação a Cristo é precedida e produzida pela escolha do próprio Cristo. Sem essa ação, nós não temos condição nenhuma. Toda escolha procede de Cristo, porque Cristo escolheu tais pecadores, eles, por sua vez, creem nele e não ao contrário. É aquela condição de que eu creio porque ele me escolheu, e não para escolhê-lo. A escolha de Deus é seletiva, não é qualquer um, não é de qualquer forma. Cristo escolheu os seus, tirando-os do mundo, o mundo dos pecadores perdidos, porque essa escolha divina não inclui todos os pecadores, mas apenas aqueles que são escolhidos. João 15, 19. Se vós 18 e 19, por favor. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que é seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vós escolhi, por isso o mundo vos odeia. A escolha divina de Deus não inclui todos os pecadores. Os que não são escolhidos de Deus, eles odeiam os eleitos. Ou seja, nós atraímos o ódio das pessoas, que é algo que nós temos falado com muita frequência. Olhe nas religiões do mundo e vê quem que é perseguido no mundo. Você não vê em lugar nenhum falando que o budista foi perseguido. Mas o budista está dentro da religião muçulmana e mesmo assim ele não é odiado, não é. Mas o cristão é. Qualquer lugar, em meio de qualquer religião, se você colocar uma mistura, não tem problema nenhum. Mas se você colocar um cristão, aí o cara odeia. É ódio mesmo. Sem pedir desculpa, citou as verdades básicas como uma importante razão pela qual o mundo nos odeia. É meramente o velho tema da eleição. Cristo elegeu os discípulos para a salvação. Ele os escolheu para uma obra específica a ser realizada nesse mundo. Por isso, o mundo rejeita a salvação oferecida por Cristo e despreza a sua obra. E também odeia aqueles que foram escolhidos por Ele para a salvação e para as obras. Quando nós estamos num evento em que você tem uma pessoa que é importante para você e ela está aniversariando, quando vai cortar o bolo e vai dar o primeiro pedaço, você quer que o bolo venha para quem? Mesmo que você não coma. E quando você não recebe? Não fala nada, mas o coração fica todo mexido. Porque, poxa, como? Como que eu dei essa atenção toda para a Vânia e na hora de fazer, ela vai dar atenção para a Rayane? Como assim? Será que ela não me ama? Será que... É que nós fazemos com Deus. Está lá na hora da adoração, você levanta as mãos aos céus.
Tu és santo, tu és maravilhoso e teu coração está falando, gemendo. Será que ele me ama mesmo? Será que ele gosta de mim? Por quê? Porque ele não nos concedeu a fatia do bolo que a gente queria, o bolo que queria ali, a honra. Ele, não, que é isso, o mais que você quer sou eu mesmo. Você queria que estourasse fogos, aqueles negócios que, pof, estoura, sabe aqueles negocinhos, né? Os confetes lá. Nada provoca mais o ódio da mentalidade mundana do que o ensino segundo o qual Deus, em sua graça soberana, elege uns e não elege outros. Naturalmente, a escolha de Cristo foi procedida pela escolha eterna do Pai. Efésios 1:4, Efésios 1:4. O ato que teve lugar no tempo tinha sua base no ato que ocorreu lá na eternidade. Efésios 1:4. No 4, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. A escolha divina do Pai e do Filho fez distinção entre nós e eles, entre salvos e não salvos. E por causa disso, as pessoas que não são salvas, e elas sabem que não são salvas, elas nos odeiam. E a escolha de Deus, além de seletiva, ela é possessiva. Ele não aceita que você saia dos caminhos dele. O cuidado, o amor. Mesmo antes da minha e da sua conversão, todos nós já pertencíamos a Deus em virtude da eleição divina. Ele não havia chamado ainda, mas você já era filho. Você já tinha escolhido, já tinha sido eleito. Cristo já havia morrido por você na cruz do Calvário, há 2000 e poucos anos atrás, dentro do nosso temporal. E antes da fundação do mundo, lá na eternidade. Eles, ou nós, somos considerados propriedade especial de Deus, porque Ele nos escolheu para sermos seus. João 17:9. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Deus, Jesus Cristo, ele está se despedindo das pessoas, trazendo os últimos ensinamentos. Ele fala: eu não estou orando por todo mundo, eu estou orando pela Rayane, eu estou orando pelo Daniel. Eu estou orando pela Rayane, eu estou orando pelo Daniel. Você viu? É aquele negócio, você viu lá? Entendeu? Ó, é a fatia de bolo, olha a fatia de bolo aí, entendeu? O cara já começou a ficar assim, né? Já começou a ficar incomodado, hein? Já começou a ficar incomodado, entendeu? Jesus fez uma cuidadosa distinção entre aqueles pelos quais orava, os eleitos de Deus, e aqueles pelo qual ele não orou, os descrentes. O Senhor Jesus centrou a sua intercessão sacerdotal naqueles que o Pai escolheu como sua propriedade particular no início do tempo que deu o seu Filho. Eu já dei esse exemplo, vou dar de novo. Quem gosta que eu dou repetidamente os exemplos é a minha filha, entendeu? E aí, eu estou dando aula lá, entendeu? Lá na teologia, 1, 2, 3, 5 vezes, várias turmas, e eu falo, comecei com essa conversa, e olha, as pessoas aqui são ovelhas de Deus, e aí o povo que está do lado esquerdo não é. Aí o cara joga a caneta lá do outro lado, assim, só para mudar de lugar, sentar do lado da Rayane para ser ovelha. Olha que loucura, entendeu? Mas gera um desconforto. Apesar de as pessoas se levantou a mão porque te incomodou. Eu quero ser citado. Eu quero ser reconhecido como filho de Deus. Isso é natural do ser humano. As pessoas querem que isso aconteça. Porque o Senhor Jesus centrou sua intercessão naqueles que são escolhidas. Erguido por detrás desse versículo está a monumental doutrina da eleição soberana. Eles, eu e você, somos dele. É uma forte afirmação que antes da conversão nós já pertencíamos a Deus. João 6,37 de novo. Vamos lá? Aquele que o Pai me dá, esse virá a mim,
e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. E aí nós temos de um lado o elo de Deus Pai, do outro lado o elo de Deus Filho, e nós no meio. E ele fala, você que está no meio foi dado por Pai, está preso aqui. E esse aqui foi dado a você, está preso aqui. De maneira nenhuma ele lança fora, não tem como. Está preso, entendeu? Isso é a verdade da graça da eleição divina. Nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo, quando os nossos nomes foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 13:8. Apocalipse 13:8. Pode ler? Sim, senhor. Tá lindo. E adorá-lo todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Eles vão adorar o que, André? A besta. Ah, tem dois Andrés hoje aqui. A besta, entendeu? E adorá-laão, a besta, todos que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, o meu nome, o seu nome, está escrito lá no livro da vida do Cordeiro, tá? Aí você gosta, né, de falar isso, né? 17:8. 17:8, Apocalipse, né? Claro. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo que a besta que era e não é, mas aparecerá. Vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. E aí nós temos que tomar um cuidado muitíssimo grande. Apesar de nós estarmos falando isso há anos, apesar de você ouvir essa história há anos, apesar da humanidade estar presente ouvindo isso há anos, Jesus está voltando. O templo de Israel, que é a ideia deles da reconstrução, ele está quase pronto lá em Israel. Há aproximadamente 10 anos atrás, um amigo meu foi para Israel e tinha ligação com rabinos, e ele entrou numa sala lá, e ele falou, eu vi as vestes sacerdotais com os ouro, com os negócios, tudo pronto, tudo o que era do templo de Salomão já está pronto. E eles estão construindo o templo novo. Quando isso acontecer, a besta vai se levantar e ela vai ser adorada lá dentro, que é o que Daniel fala, que é o que Apocalipse fala. Ou seja, Jesus está voltando. Não diga que você não avisou, que não foi avisado. Senhor, em nome de Jesus, louvamos o Teu nome mais uma vez, porque podemos, Pai, meditar nas doutrinas da graça, na eleição incondicional. Pedimos, Pai querido, que nós possamos cada vez mais entender que a Tua salvação não procede de nós, mas procede do Senhor. E possamos ensinar as pessoas dentro desse caminho santo para a glória, honra e louvor do Teu nome. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.